Beijo, querido. Um beijo. Olha, vamos começar agora com o Jamil Chad, porque teve repercussão internacional, sim, né, do massacre nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Oi, Jamil, já tá por aí? Boa noite para você. Conta pra gente, a ONG Human Rights Watch já denunciou graves falhas na investigação? Boa noite para todos vocês. Olha, de fato, esse caso está tendo uma repercussão no exterior muito grande, mas eu não quero falar da repercussão na imprensa. Não é nessa repercussão. É muito mais, como você citou, a repercussão que está tendo nas organizações de direitos humanos, tanto da sociedade civil, como nas organizações como a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tantas outras organizações que estão olhando para o caso do Brasil com muita preocupação. Vamos começar pela Human Rights Watch. Quem é a Human Rights Watch? É a entidade americana, não estamos aqui falando de nenhuma entidade comunista, socialista, é até uma entidade de direitos humanos, mas eu diria liberal, com um comportamento, eu diria, muito próximo às democracias ocidentais. Nós não estamos falando nenhum representante do BRICS aqui, tá? Só para a gente colocar no contexto. Mas é, sim, uma das principais organizações de direitos humanos no mundo hoje. E ela traz justamente um primeiro informe apontando para todas as falhas na investigação do crime. Então, ou do que aconteceu naquele momento. E aí, entre outras coisas. Primeira delas, o fato de que o local não foi isolado. Então, aquelas mortes aconteceram e, claro, tudo ali foi absolutamente modificado de lugar, invadido, inclusive sem nenhum tipo de proteção. Então, resguardar o local onde essas mortes aconteceram era fundamental para a investigação. Isso não foi feito. Os corpos tampouco foram, de alguma forma, protegidos. Foram, inclusive, levados para uma praça. Né? Nós vimos isso, todos nós vimos isso. Isso, claro, afeta diretamente na capacidade da investigação. Um outro ponto fundamental, acesso às informações. A organização insistindo que, claro, todo o processo tem sido extremamente opaco. Ou seja, aquela história da necessidade de uma investigação independente, imparcial, transparente e eficaz, isso absolutamente está comprometido. Aqui não significa, olha, então a operação deveria ter acontecido de um lado ou de outro. Não é a questão, vamos dizer assim, estratégica da operação. É saber em que condições aquelas pessoas foram mortas. Só isso. Ninguém aqui está questionando pessoas, mas fazer uma investigação. Então, se eventualmente foi morto, se alguma pessoa poderia, antes de ser tá falhando muito, Jamil. Vamos tentar fazer uma conexão novamente com o Jamil para a gente, enfim, poder ouvir, né, essa análise que é muito importante, porque a gente fala aqui, né, sobre esse cuidado da perícia, o isolamento do local e vários outros métodos que não foram adotados e que são, assim, básicos de qualquer operação. Para quem diz que foi uma operação planejada, está deixando a desejar, né? Sim, não, ela foi planejada justamente para ter esse efeito que ela teve, e dentro do planejamento provavelmente estava não preservar o local das execuções, porque o governador sabia desde o começo que havia um cerco na mata. Até no dia da operação, na terça, ele falou: a polícia levou os bandidos para dentro da mata porque ali é melhor para fazer o cerco e tal. E aí chama a atenção porque não houve um isolamento, passar aquela fita, né, que você tem em torno do local, porque ali havia dezenas de corpos e eles não preservaram, deixaram tudo solto, né, Chico? Sim. E no dia seguinte os próprios moradores foram buscar os corpos e desceram para aquela praça, já sem as roupas, né, de maneira desorganizada. Justamente a polícia fez isso para que não houvesse condição de ter uma perícia. De como é que morreram? Preservação zero. Zero. Cuidado nenhum, né? E além dessa cascata que não tinha bateria, as câmeras não tinham bateria suficiente, né? Não deu para trocar a bateria das câmeras da polícia. Ah, não dá, né, Jamil? Voltou, né? Não, inclusive essa questão das câmeras é colocado em vários dos alertas. Como assim você faz uma operação desse porte com 2.500 homens e aí esquece de colocar na noite anterior as câmeras para carregar? Tem alguma coisa, obviamente, estranha nessa explicação. Insisto,
essa é uma questão de investigação. Ninguém aqui está dizendo qual é a conclusão da investigação. Agora, o ponto fundamental da repercussão no exterior tem sido justamente a da investigação imparcial em relação a essas mortes. Garantir que isso seja feito, garantir que um informe seja produzido e garantir que, claro, o público saiba o que exatamente aconteceu naquele dia. É isso. E olha, a ONU, ela enviou uma carta ao governo brasileiro expressando grande preocupação e mencionando o termo limpeza social. Eu tenho um trechinho aqui da carta da Organização das Nações Unidas. Olha, diz o seguinte: essas mortes, muitas vezes em operações que visam criminosos, são generalizadas e sistemáticas, funcionando como uma forma de limpeza social contra grupos marginalizados. Foi exatamente o que a gente viu. Né? Não, foi exatamente o que a gente viu. Eu ia perguntar para o Jamil, né? Nós estamos já com os preparativos da COP30 avançando, tem essa repercussão internacional. O Jamil falou, não vamos nem falar da mídia, da imprensa, vamos falar das ONGs e da ONU, né? Como a Roberta acabou de trazer, Chico também. Então, esta pauta agora vem com tudo a cobertura da COP30, já tem até príncipe inglês aqui no Brasil e tal, né? Fazendo, daqui a pouco a Roberta vai trazer, a gente vai trazer os detalhes aqui do príncipe William, frequentando ali o Rio de Janeiro, participando de alguns eventos. Mas você acha que a COP30 vai substituir essa temática e nos próximos dias isso, a repercussão mais forte disso diminui? Como é que você tem sentido isso? E também, como é que fica, né, a imagem, o país que se preparou, que se apresentou como um país emergente para sediar uma reunião tão importante e que não consegue lidar com o controle da sua polícia, né? Cuja polícia local não usa câmeras porque não trocou a bateria, a gente tem que fingir que acredita numa barbárie dessa. Então, como é que se dá? Eu queria ouvir o Jamil sobre isso, né? Sai a repercussão do massacre e entra a COP30 aí o Brasil, nós somos capazes de organizar, e é mesmo, o Brasil sediou já vários eventos grandes desse tipo. Mas essa contradição aí internacionalmente, Jamil? Meu caro, essa contradição sempre faz parte da imagem no exterior do Brasil, né? E é uma imagem muito complexa, uma imagem que eu vejo muitas vezes artigos, ou pelo menos comentários muito simplistas, eu diria, sobre o Brasil. E quando fatos como esse acontecem, obviamente embaralha, né, essa tentativa de construção de uma imagem de um país que assume, por exemplo, no caso de Belém, no caso da COP, que assume o tema ambiental, diz, sim, temos um problema, sim, as cidades da Amazônia têm problema, e sim, vamos passar a resolvê-lo a partir de uma reunião em plena Amazônia. Ao mesmo tempo, você tem toda a consequência de um tema que não é novo. Eu insisto, essa questão da polícia dentro da ONU, da polícia brasileira dentro da ONU, é lidada desde que eu estou, pelo menos aqui. Isso faz 25 anos. Ou seja, não é olha que surpresa, agora a violência policial é algo a ser, a gerar uma preocupação. Perdão, só um comentário, fazendo um desvio, mas que, claro, dentro desse tema, naquele momento que o George Floyd foi morto, houve uma comoção internacional de uma dimensão tão grande que, de repente, na ONU houve uma reunião liderada, basicamente, por vários países, claro, não pelos Estados Unidos, naquele momento com Donald Trump, nem pelo Brasil, naquele momento com Bolsonaro, para criar uma espécie de investigação internacional em relação às polícias de todo o mundo. Adivinha quem foi contra? O Brasil. O Brasil de Jair Bolsonaro foi contra, fez de tudo para aquela resolução não passar. No final, a resolução passou, o Brasil até votou a favor, depois de ter aguado a resolução. Ou seja, o Brasil, junto, claro, com o governo americano na época, atuaram para impedir que houvesse qualquer tipo de monitoramento exterior ou de um organismo internacional em relação ao que estava acontecendo no Brasil. Por quê? Porque sabe que tem pés de barro, sem dúvida nenhuma. Agora, para a COP é um desafio muito grande. São vários desafios, Rodrigo. É um desafio da agenda ambiental, que é extremamente complexa. E não vamos dizer assim, um fracasso da COP não seria, entre aspas, culpa do Brasil. Afinal de contas, há várias COPs, nós temos visto agendas extremamente frágeis, ou seja, não seria uma exclusividade nossa ver uma reunião sem um sucesso ao seu final, mas além disso, claro, toda a polêmica em relação à própria imagem do país no exterior.
Pois é, você falou no Príncipe William, né? O prefeito Eduardo Paes, ele recebeu hoje, no Rio de Janeiro, o Príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido. O Paes entregou as chaves da cidade a William e chegou a mostrar a vista do Pão de Açúcar, vista maravilhosa, inclusive. E o príncipe terminou a visita, mas não falou com a imprensa, né? Lembrando que ele tem esse próximo compromisso, que é a COP30 em Belém. Então, o Príncipe William também se dirige à COP. Mas, Jamil, eu queria trazer mais um assunto para a gente comentar, porque vamos falar um pouquinho de Donald Trump na relação com a Venezuela, que está cada dia mais difícil, né? Dessa vez, o presidente Donald Trump, ele afirmou que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. E essa declaração foi feita em entrevista ao canal de televisão, a CBS. Na sequência, Trump foi questionado sobre um ataque terrestre contra a Venezuela, mas ele desconversou. Vamos ver o que ele disse. Olha, abre aspas. Não estou dizendo se é verdade ou não. Eu não estaria inclinado a dizer que eu faria isso, porque eu não converso com uma repórter sobre se vou ou não atacar. Gente, outro dia ele disse para uma repórter, né, respondendo a uma pergunta dela, que não era da conta dela. Então, assim, quando tem pergunta que incomoda o presidente estadunidense, a resposta é essa, né? Não é seu negócio, eu não vou responder para você, você não tem nada a ver com isso. Essa maneira que ele encontrou para desconversar de assuntos que doem, ou que são mais complicados de lidar. Não, é complicado porque ele já disse algo muito diferente há uma semana, quando ele disse que sim, ia estar colocando a CIA para fazer operações dentro da Venezuela. Ou seja, quando interessa, ele revela até o plano secreto. Ele está dizendo que ele não revela plano secreto, mas eu raramente vi um presidente americano anunciando que a CIA estava sendo autorizada a ir a tal país. Eu não sei, o Chico, que talvez tenha mais experiência com invasões e operações estrangeiras, eu não me lembro, Chico, nunca de algum presidente americano dizer, olha, estamos mandando uma equipe secreta para dar um golpe de Estado naquele país. Não me lembro de uma afirmação dessa. Não, eu sou do tempo, Jamil. Eu sou do tempo que eu recebi o relatório 50 anos depois, como em 64. O Lyndon Johnson, a gente só ouviu ele décadas. A minha geração viveu isso. 50 anos depois, o relatório diz, olha, sim, demos um golpe no Brasil. Gente... Sou desse tempo. Não, mas sabe que agora, com a velocidade da internet, tudo mudou, entendeu, Chico? Agora não são mais 50 anos. Às vezes é uma coisa mais rápida. Não, estou fazendo uma ironia aqui, mas algo muito sério. O que quer dizer isso? Ele, obviamente, Donald Trump manipula todas as informações, todas as declarações, tem um sentido de manipulação. Naquele momento da CIA, não estou dizendo que era mentira, mas era, obviamente, uma tentativa de mandar um recado para o governo de Nicolás Maduro, dizendo, olha, vocês vão cair, ou negocia, ou vocês vão cair. Né? Então, é uma ameaça, não é mais do que um dispositivo da CIA entrando nos Estados Unidos, mais do que isso, o que fica claro é que era uma ameaça sendo feita publicamente. Os navios ali na costa da Venezuela são ameaças públicas. Então, até um detalhe que eu queria até trazer aqui para vocês, que é curioso. Muitas vezes o governo americano fala que os ataques aconteceram contra esses barquinhos em águas internacionais. Bom, eu fui ver as fronteiras marítimas no Caribe. Vocês já fizeram isso? Eu recomendo ver as fronteiras marítimas do Caribe. Não tem água internacional, uma encosta na outra, né? É tudo colado um no outro. Caramba. Tudo colado um no outro. Gente, calma aí. Então, se não tem água internacional, tem duas opções. Ou estão usando águas territoriais de alguém que está autorizando, né? Algum país ali da região que está autorizando isso acontecer, ou está acontecendo uma violação de soberania. Ponto final. Só tem essas duas opções. Né? É verdade que é difícil colocar aqui sem um mapa, mas Porto Rico é um mar territorial dos Estados Unidos. Então, dá uma possibilidade, claro, para o governo americano agir dentro do seu próprio mar territorial em Porto Rico. Mas o que eu quero dizer com isso? Nada, absolutamente nada que é dito pelo governo de Donald Trump, a gente deve considerar como valor de face. Né? Vamos lá ver se essa última frase dele dizendo você acha que eu vou dizer se eu vou fazer uma operação? Eu talvez, claro, não sei se eu teria tido essa rapidez, dizer para ele, calma aí, mas o senhor semana passada anunciou a CIA indo para os Estados Unidos, para a Venezuela. Então sim, o senhor já fez isso antes.
porque a minha pergunta vai nessa direção. Enfim, é uma enorme manipulação, é um enorme desafio cobrir Donald Trump, sem dúvida nenhuma. É complicado, né? Porque ele fala isso e já vira e chama o próximo, né? Eu lembro da entrevista antes do encontro com Lula, foi bem isso. Sim, né? sim. Falou, não é da sua conta. Você pode falar agora. Você nem tem tempo de falar. Ele é o comandante de um grande programa, como se fosse o chefe de um grande programa de auditório em que os repórteres estão ali e ele é o âncora do programa, é isso mais ou menos. Escolhe, né? Quem pode perguntar, quem não Rodrigo, pode. E aquela ocasião, semana passada, da sua porta-voz, da Caroline Leavitt, que um repórter fez uma pergunta para ela na sala de imprensa e ela rebateu dizendo, a tua mãe. Né? Você imagina com essas palavras, a tua mãe. Ele perguntou quem é que autorizou tal fato. E a resposta oficial da Casa Branca, num briefing oficial, foi a tua mãe. Ou seja, é um desafio. Donald Trump ainda não encontrou a Heloísa Vilela numa dessas, viu? Sorte dele. Jamil Chad, querido, obrigada. Boa noite para você. Valeu. Boa noite, querido. Hein, Elô, nessa coletiva? Ele ia ver, ele ia ver. Mãe. Vamos ver. Olha, ser um pouco diferente, seu Donald Trump. Olha só,